Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade da Conferência Ethos. Eu sou a Giovana Costa, sou uma mulher negra de pele clara, com cabelos crespos até a altura dos ombros, estou usando uma camiseta azul e atrás de mim é uma parede cinza. Eu sou estagiária da área de práticas empresariais e políticas públicas, com foco na agenda de clima e meio ambiente, e hoje estarei mediando o diálogo Protocolo da Ação Empresarial em Extremos Climáticos e Justiça Socioambiental, estratégias do setor privado para adaptação e respostas. A atividade de hoje é resultado do desenvolvimento do protocolo, um documento produzido no âmbito dos grupos de trabalho de meio ambiente e direitos humanos do Instituto Ethos, em parceria com a Agência Brasileira de Meteorologia Climatempo. O protocolo é uma ferramenta que transversaliza as agendas ambiental e social e reúne um arcabouço estratégico endereçado às empresas para o enfrentamento aos impactos de eventos climáticos de grande escala. Durante a atividade, nós vamos abordar a atuação da Climatempo, comentando sobre os principais fenômenos meteorológicos observados que impactam as operações do setor empresarial e suas comunidades próximas, e quais os desafios e oportunidades empresariais ao instituir ações responsáveis e eficientes em prol de uma sociedade mais justa e sustentável. Bom, depois desse breve contexto, eu quero apresentar os nossos palestrantes. Estamos aqui hoje com Álvaro Vasconcelos Araújo, analista de sustentabilidade e meteorologista na vertical de infraestrutura da Climatempo. E, além disso, ele atualmente é doutorando em meteorologia no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, onde trabalha com modelagem, superfície, balanço de água, energia e carbono na América do Sul. Seja bem-vindo, Álvaro. A nossa segunda palestrante é a Scarlett Rodrigues, coordenadora de projetos na Agenda de Direitos Humanos do Instituto Ethos. A Scarlett é mestre em políticas públicas pela Universidade Federal do ABC e especialista em ética empresarial, responsabilidade social corporativa e gerenciamento do escopo de projetos. Além disso, trabalha também com a criação e monitoramento de indicadores sociais, ESG, Agenda 2030, e atua diretamente na Agenda de Diversidade e Inclusão, sob a ótica de gênero, raça, juventudes, LGBTQIAP+, e outros recortes. Prazer contar com a sua participação também, Scarlett. Agora, para iniciar o nosso diálogo, irei direcionar uma primeira pergunta ao Álvaro. Gostaria que você comentasse um pouco sobre a atuação da Climatempo e já trazendo também o contexto do desenvolvimento do protocolo, como se dá, e entre as variáveis climáticas, o que tem sido observado com maior frequência que esteja associado às alterações do clima. Antes da sua resposta, peço para que você se autodescreva também. Oi, Giovana, tudo bem? Prazer, Scarlett, prazer pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo, né? Eu sou Álvaro, sou branco, tenho cabelo liso na altura dos ombros, tenho barba, estou usando uma camiseta branca e atrás de mim uma parede branca e uma cortina bege. Bom, primeiramente eu gostaria de parabenizar, né, o Instituto Ethos por essa iniciativa, pela participação na COP, pela formalização do protocolo. Eu acho que a gente vive numa transição de conceitos, né, em termos empresariais, né, em termos de sustentabilidade, e a gente vive um fato que são as mudanças climáticas, né, que até então os estudos mostravam que os cenários de variabilidade climática poderiam impactar diferentes regiões ao redor do globo. Hoje, a gente já vê que isso não é mais o poderia impactar, e sim já está impactando. Quando a gente fala de variabilidade climática e mudança climática, às vezes os termos eles são um pouco difíceis de interpretar, né? Porque a gente afirmar que a mudança climática já está impactando, precisaria de um tempo futuro de estudo para fazer toda essa análise. Mas o que a gente consegue ver é que os padrões meteorológicos e alguns fenômenos, eles têm se alterado e têm impactado determinadas regiões com maior intensidade. E a gente tem casos muito claros, né, que acho que a mais recente que vem na minha memória é a tragédia de Petrópolis, né, onde a gente teve
grandes volumes de precipitação, de chuva, né? E depois a gente teve até um evento. Hoje à tarde eu estava recapitulando aqui no meu histórico de eventos, teve evento em Recife também, logo depois, uns meses depois da tragédia de Petrópolis, de grandes volumes de chuva lá naquele litoral do Nordeste. A gente vem observando que esses eventos eles estão ocorrendo com maior frequência e com maior intensidade. E a Climatempo ela tem trabalhado ao longo dos anos, né? A Climatempo ela é uma das, se não a maior empresa de meteorologia da América Latina, e a gente tem trabalhado justamente com toda a parte de vulnerabilidade, risco e adaptação climática. Quando a gente olha o nome, né, Climatempo, a gente realmente muito associa a parte de mídia, né, de previsão do tempo. Quando a gente vai sair, não quer pegar chuva, né, a gente dá uma olhadinha no celular, olha a previsão do tempo, normalmente a gente olha Climatempo. Mas ela é uma empresa muito abrangente, e quando se fala em mudança climática, você está falando de interação atmosfera-superfície, que é onde a gente está, você está falando de meteorologia, e a gente tem que ter isso em mente, que a meteorologia ela está diretamente relacionada com as mudanças climáticas, em termos de estudos. E aí a Climatempo entra como uma empresa especializada em todos esses estudos em termos de vulnerabilidade, risco climático e adaptação. O que a gente tem visto com o passar dos anos é que estes eventos, eles estão sendo mais recorrentes, eventos de extremos, seja para seca, né, seja para menores volumes de chuva em algumas regiões, ou de maiores volumes de chuva em outras regiões. Aqui eu falo de chuva porque o excesso de chuva ou a falta dela impacta a gente como um todo, não só em termos empresariais, mas como sociedade civil também. Porque quando a gente... se eu imaginar que eu estou numa região onde a chuva está diminuindo, eu vou ter problemas hídricos e problemas energéticos, porque a matriz, até então, né, a matriz energética brasileira predominante é proveniente de hidrelétricas. A gente está caminhando para um cenário onde isso está se alterando, né, a gente está tendo muito mais fomentos de projetos de energias renováveis, mas a gente ainda é muito dependente do volume de precipitação. Isso que eu estou falando só em energia, fora todos os outros cenários que possam ocorrer. E quando a gente fala de maiores extremos de chuva, aí a gente tem tragédias que corroboram com a tragédia de Petrópolis, que são deslizamentos de terra, são grandes volumes de chuva, aumento do nível dos rios e que acabam impactando a sociedade como um todo. No estudo no protocolo, né, no estudo que a gente fez em parceria, a gente observa claramente regiões onde a chuva tem se alterado positivamente, ou seja, está chovendo mais no Brasil, de acordo com o período do ano, né? Então a gente tem no mês de janeiro observado que a região sudeste brasileira, centro-oeste, ali aquele corredor, é realmente bastante seco e está ficando cada vez mais seco com o passar dos anos. Então, a gente consegue ter esse dimensionamento em escala de tempo e escala espacial. A gente vê as variações da chuva no espaço e consegue ver em quais períodos do ano essa variação é positiva e é negativa. E aí, a partir desse momento, a gente consegue ter todo o entendimento em termos do que aquilo vai nos impactar como sociedade civil e como setor econômico, podemos dizer assim, né? Também a gente consegue observar maior estimativa de vento, né? A gente consegue ver que no Nordeste do Brasil a gente está tendo um aumento significativo da velocidade média do vento, e isso também impacta diversos setores, mas isso é um ponto positivo para a nossa geração de energia, né? Porque a geração de energia limpa do Brasil, a energia eólica, ela está agora concentrada no Nordeste justamente por causa disso. É uma região que realmente propicia essa formação de energia.
Mas o que eu queria destacar aqui, para não me alongar muito, é a questão de descargas elétricas, que essa, para mim, ela é, na minha humilde opinião, é a mais preocupante, porque às vezes a gente não dá muita bola para raio, assim, né? Tá chovendo e tá tendo descarga elétrica e a gente tá andando na rua bem felizão, como se nada tivesse acontecendo. Porque o Brasil ele é um dos países que mais mata no mundo por conta de descargas elétricas. E a gente, às vezes, não presta atenção nessas coisas, né? E o estudo, ele nos mostra que em todas as regiões do Brasil, a gente está tendo um aumento no número de descargas elétricas que atingem a superfície, ou seja, um raio que sai da nuvem e chega no chão. Esse aumento, ele está muito ligado, sim, à passagem de fenômenos meteorológicos. E, conforme esses fenômenos forem passando mais vezes por conta das mudanças climáticas, obviamente que maior é o número de descargas elétricas. E isso é algo que a gente já vem notando nos últimos anos, até muito legal a imagem que a gente divulgou lá, que eu fiquei super feliz com aquela imagem em termos de mostrar isso para a população, é que, independentemente da região do Brasil, a gente está tendo um aumento de descargas elétricas. Pô, mas você acabou de falar que lá no Sudeste está chovendo menos e está tendo mais descarga elétrica. É porque quando a gente fala de mudança climática, a gente está falando de extremo. Então, eu posso ter um menor volume de chuva, mas quando esse evento ocorre, ele ocorre muito maior é a intensidade desse evento. E isso está diretamente relacionado com ventos fortes e com as descargas elétricas. Então, é difícil falar se é por conta das mudanças climáticas ou não, porque são termos, às vezes, que na academia a gente fica se apegando a esses detalhes, mas sim, a gente está notando variabilidades nas esferas de meteorologia, né, na precipitação, na temperatura, no vento, nas descargas elétricas, e essas variações estão muito ligadas com o aumento da temperatura média global, que é o que a gente está vendo ser discutido nessa COP27, né? Perfeito, Álvaro. Eu agradeço as suas contribuições. Agora, endereçando uma pergunta à Scarlett, pensando na transversalidade de forma estratégica entre agendas de direitos humanos e meio ambiente, qual é o contexto de justiça social presente no protocolo? Pode começar com a sua autodescrição também. Obrigada, Gi. Álvaro, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Bom, meu nome é Scarlett Rodrigues, eu sou uma mulher negra, de pele clara, estou usando um turbante, um lenço na minha cabeça nas cores pretas, azul e dourado, brincos vermelhos, e uma blusa no tom vermelho também. Estou na minha casa e por isso a minha parede, no fundo, ela é branca, e essa é o meu símbolo em linguagem de sinais. Bom, para falar um pouquinho sobre a questão da transversalidade, né, de como que entrou aí a agenda de direitos humanos dentro do nosso protocolo, a ideia é que a gente vive em um cenário do qual os extremos climáticos, eles atingem de formas distintas as pessoas no mundo, demonstrando e até reforçando todos os dias as desigualdades históricas, estruturais, sistêmicas, institucionais e territoriais que temos, em especial aqui no Brasil. Nós presenciamos aí todos os dias, né, pessoas tendo suas casas deslizadas por conta das chuvas, pessoas que precisam conviver com lixões a céu aberto, milhares de pessoas que não possuem água ou saneamento básico aqui no nosso país, pessoas também sendo assassinadas por conflitos de terras, por disputas de território, entre outras formas de violência e de desigualdade. O Álvaro até citou a questão de Petrópolis, e a cada vez que a gente vai pesquisando notícias, passa no jornal, a gente consegue enxergar cada vez mais como os extremos climáticos estão atingindo ainda de forma ainda mais intensa determinados grupos sociais aqui na nossa sociedade. Né? E por isso a gente está falando de pessoas negras, a gente está falando de indígenas, nós estamos falando da população quilombola, da população ribeirinha e também da população periférica, né, que são ali grupos marcados de forma histórica pelas violências e pelas desigualdades.
E até uma provocação que eu faço, e o nosso documento tem esse objetivo também, é que a gente nunca vê esses relatos em bairros nobres, né? A gente não vê enchente na Paulista, né? Por que será? Quando a gente fala sempre de despejo, de violência, de pobreza, dos efeitos climáticos como um todo, a gente tem sempre na mente determinados grupos, que são esses que eu trouxe para vocês, né? A população indígena, pessoas negras, periféricas, ribeirinhas, sempre estão ali no centro, né, no epicentro de toda essa movimentação, de todo esse impacto negativo e ainda mais intenso dos extremos climáticos que a gente tem visto. Então, quando a gente traz ali para o nosso documento, né, essa questão de falar de extremos climáticos, a gente precisou introduzir dentro desse recorte alguns conceitos, algumas narrativas importantes, né, como a própria justiça social ou socioambiental, como a gente colocou no documento. E a gente utiliza esses conceitos e o próprio documento, quando a gente coloca, né, a agenda de direitos humanos ali junto para trabalhar essas visões interseccionais, nós estamos denunciando as desigualdades que são intensificadas pelos extremos climáticos. Nós estamos utilizando esse documento como uma ferramenta de alerta para o contexto que a gente vive hoje e que não é só de hoje, é histórico no nosso país. De que os efeitos climáticos, eles são sentidos de formas diferentes pela população, mas que eles são reflexo também de uma desproporcionalidade do uso dos recursos, né? Recentemente, né, teve até o dado da Oxfam, que fala que um bilionário polui cerca de 1 milhão de vezes mais que uma pessoa, entre aspas, comum. Então, o uso desproporcional dos recursos, o uso desmedido dos recursos. Por um outro lado, a gente tem a ausência de recursos como a fome, a sede, e isso intensifica um cenário de desequilíbrio e de desigualdade, e que entra ali no conceito de não tem planeta B, né? Então, se a gente está falando de meio ambiente, se a gente está falando de extremos climáticos, a gente precisa falar das pessoas impactadas e das pessoas que causam impactos. Né? E por isso que a gente introduz a agenda de direitos humanos, né, essa transversalidade no nosso documento. E, além disso, um conceito importante também que a gente introduziu dentro desse protocolo é a existência do racismo ambiental, que ele coloca ali a cara, a cor das pessoas que estão sendo mais afetadas pelas desigualdades e pelos extremos também. E o contexto que a gente quer trabalhar, respondendo aí a sua pergunta, Gi, quando a gente introduz essa discussão, né, sobre perspectiva de direitos humanos, de justiça social, de racismo ambiental, nós estamos defendendo a ideia e a prática, né, de que todas as pessoas, independentemente de raça, etnia, origem, classe social, tenham seus direitos garantidos e preservados. E mais, né, que elas tenham acesso aos recursos naturais e fundamentais para que a gente consiga alcançar a dignidade humana, né, que é a vivência e não apenas a sobrevivência. Até porque, né, usando o Douglas Belchior, que esteve também presente na COP, né, a gente não pode falar de práticas de combate aos extremos climáticos sem falar de combater desigualdades, né, isso é um sinônimo de colonialismo, como bem pontuou o Douglas, né, então não existe justiça climática socioambiental sem a justiça racial. E o que a gente introduziu também, dentro do nosso documento, falando ainda na perspectiva de justiça, é a noção de coletividade, né, da gente sair de um contexto de olhar os extremos climáticos também apenas no âmbito do ambiental, do técnico, né, como o Álvaro colocou, da gente trazer o corpo, as pessoas, a coletividade de fato para jogo quando a gente está discutindo sobre esse tema. Então, nesse sentido, o que a gente pensa em introduzir a agenda de direitos humanos junto com o clima, de introduzir esses conceitos no documento, é que não tem mais como dissociar as discussões de meio ambiente ali, direitos humanos ali, né, de falar de extremos climáticos ali e justiça socioambiental, racismo ambiental de um lado, né, essas agendas estão interligadas, e o quanto a gente já tem organizações e movimentos que já estão trabalhando essa interseccionalidade, a gente viu na COP desse ano que aconteceu no Egito, né, então é preciso cada vez mais a gente trabalhar esses conceitos, essas narrativas, junto com as empresas, fazendo entender que as agendas de responsabilidade social e empresarial, como a ASG, a Agenda 2030, são agendas que têm como prerrogativa a interligação das pautas, né, esse olhar transversal, principalmente de combate às desigualdades, né,
E um ponto também que acho que a gente destaca nesse documento é a questão da responsabilidade do setor privado em construir e aprimorar os mecanismos para, de fato, alcançar essa pluralidade, alcançar essa sociedade impactada. E como já existem documentos e instrumentos para isso, né? O nosso veio para dar uma aglutinada, né, de trazer essas diretrizes de forma mais robusta. E um dos caminhos que a gente defende dentro do nosso documento para o desenvolvimento de melhores práticas e olhar para esse contexto de justiça socioambiental, mas ainda considerando as caras e os corpos por trás, é o olhar para a sabedoria ancestral, né? É a forma de utilizar a tecnologia a favor das pessoas, é seguir os compromissos nacionais e globais, construir parcerias com outros atores, desenvolver um processo de escuta e de diálogo, é reconhecer o impacto que tem causado e, principalmente, é priorizar as pessoas no processo de tomada de decisão, considerando tanto as pessoas que movem as empresas, que são engrenagem ali dentro da empresa, tanto as pessoas que são impactadas pelas ações das empresas ou ausência de ações. Então, é nesse contexto em que a gente introduz algumas narrativas, alguns conceitos importantes que devem cada vez mais caminhar junto com a perspectiva do meio ambiente, que são de justiça socioambiental, de racismo ambiental, de combate às desigualdades, e tornar a pauta climática mais acessível e mais democrática, né? Eu acho que esse foi um grande desafio também, até na fala do Álvaro, né? Ele coloca essa questão de ser muito técnico, mas eu acho que a gente conseguiu trazer para o nosso documento um olhar muito mais acessível sobre esse tema, que possa ser ali, de fato, um documento de cabeceira, né? Para as empresas seguirem também daqui para frente. Ótimo, Ska, agradeço muito o seu comentário também, trazendo destaque para todos esses pontos muito relevantes, né, como o de racismo ambiental, que você citou. Álvaro, aí agora uma próxima pergunta para você. O que você enxerga como oportunidade para as empresas adaptarem as suas operações mediante os eventuais riscos frente aos extremos climáticos e qual a importância do protocolo nesse cenário? Eu vou pedir para você também já completar com as suas considerações finais, por favor. Então, muita coisa, assim, né? A Scarlett tocou em pontos que são essenciais, e eu acho que o protocolo, ele vem para trazer essa nossa consciência em termos de aonde a gente está em todo esse meio, não só como empresa, mas como o próprio consumidor também, sabe? A gente, como sociedade civil, a gente tem uma parte da engrenagem da empresa na hora que eu vou lá e consumo. Então, isso a gente faz parte de todo um sistema energético do andamento da roda econômica, sabe? Em termos de empresa, primeiro de tudo, a gente tem que entender o cenário que a gente está frente a mudanças climáticas. Então, se eu tenho a minha empresa que está localizada na região sudoeste, por exemplo, eu preciso entender qual que é a caracterização climática daquela região. Eu gosto de dividir a meteorologia em 3 instantes de tempo: o passado, o presente e o futuro. O passado é tudo aquilo que ocorreu em termos de variabilidade meteorológica, né? Variabilidade de chuva, raio, vento. Aqui eu estou pegando só as principais variáveis, né? Que são muitas do clima, mas eu entender o que ocorreu no passado, qual que é o padrão de precipitação no passado. O presente é todo aquele evento que está ocorrendo agora. Então, se na minha cidade agora está chovendo, né, esse é o presente, aquilo que uma descarga elétrica, um raio que vai cair, é tudo que ocorre agora no tempo presente. E o futuro, aí sim, são as projeções climáticas e o que esperar de um futuro onde o nosso padrão de consumo ele se mantém. E eu acho que essa é a grande chave. A gente comenta em transição energética, a gente comenta sobre aumento da temperatura, aumento do nível médio do mar, mas a gente precisa olhar para o nosso
para o nosso consumo como todo e como sociedade, né? A gente chegou aí essa semana a 8 bilhões de pessoas, então a gente precisa demandar de uma certa organização para ter uma demanda para suprir esse consumo global. Como empresa, a partir do momento que eu entendo essas projeções futuras e o que pode ocorrer em termos de variabilidade do clima na região onde eu estou, aí sim eu consigo tomar atitudes e tomar planos de adaptação. Existem 2 tipos de planos de adaptação, que são os mais comuns, que são aqueles planos de adaptação direto, onde eu entendo que a chuva está variando na minha região e a tendência é de chover mais, então eu vou lá e aplico, invisto financeiramente em estrutura, de fato, estrutura física, no qual vai corroborar para a adaptação frente a eventos de precipitação. E tem aquelas adaptações na qual eu posso apenas mudar um pouco a consciência dos meus colaboradores em termos daquela variável, né? Então, se agora eu tenho uma projeção de maior precipitação na minha região, o que eu vou fazer para adaptar a minha operação frente aos para manter a proteção dos meus colaboradores, né? Porque aqui a gente está falando de pessoas, a gente está falando de toda uma sociedade que está contribuindo para aquela roda girar daquela empresa. A gente tem casos dentro da Climatempo, onde a gente faz o monitoramento de descargas elétricas, né? E aí a gente está preocupado realmente com aqueles colaboradores que estão em áreas abertas, porque, obviamente, as descargas elétricas impactam aquela operação. E aí, quando eu entendo que a descarga elétrica pode impactar a minha operação e é um fenômeno que causa realmente risco de morte, né? A partir desse momento, eu posso adaptar minha operação para inibir esse tipo de ocorrência de morte por conta desse evento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agora, então, colocar um sistema, por exemplo, que vai monitorar as minhas descargas elétricas, porque quando estiver chegando uma tempestade que estiver carregando descargas elétricas, eu vou parar minha operação e vou mover o pessoal para um local seguro. Esse é um dos exemplos, né, no qual a gente lida com a vida humana e essa vida ela precisa ser realmente uma prioridade. A gente fala de transição climática, né? Esse é o tema da COP principal, né? Toda a parte de transição energética, ela é uma COP que veio para mostrar para a gente tudo aquilo que a gente pode fazer, né? Em todos esses projetos que estão sendo fomentados para realmente a adaptação e a vulnerabilidade. E o que a Scarlett pontuou, eu acho que é fundamental, a gente precisa ver como empresa, como setor industrial, como setor econômico, que a maior parte da população afetada pelas mudanças climáticas é a população de baixa renda, é a população que mais sofre. E, consequentemente, essa população tem um grande peso no giro econômico brasileiro e mundial. Porque, embora seja uma população de baixa renda, é uma população que consome, é uma população que faz a economia girar. Então, a empresa olhar para todo esse cenário, a gente sabe que não é fácil, são N variáveis no qual a gente precisa estar de olho, e por isso eu defendo muito toda a empresa ter um comitê de sustentabilidade, né, no qual ela vá realmente montar uma equipe para olhar para esses diversos setores, vai olhar para a sociedade civil, vai olhar para o meio ambiente, porque, de novo, como a Scarlett pontuou, está tudo conectado, a gente não pode só olhar para o meio ambiente e deixar o social de lado e vice-versa. A própria governança da empresa é um sistema que está conectado. Então, quando a gente pensa em mudança climática, a gente precisa pensar na nossa adaptação frente a essa mudança climática e é uma adaptação de cultura mesmo, né? Como que a gente vai introduzir uma nova cultura de proteção frente às mudanças climáticas e frente às variáveis de chuvas e descargas elétricas. É difícil, a gente sabe que não é fácil, mas a gente está caminhando para um novo olhar do meio ambiente. Eu vejo que realmente a gente está numa era disruptiva, né, onde a gente está
olhando para esses fenômenos, entendendo a nossa participação no planeta, e isso é interessantíssimo, porque agora a gente consegue ter essa sincronia em termos de humano-clima, porque o clima teve sempre aí, a gente sempre explorou da natureza, sempre tirou benefícios da natureza, e agora a gente, infelizmente, está pagando o preço dessa movimentação exacerbada do sistema como um todo. Ainda bem que a gente tem, obviamente, tecnologias no qual nos auxiliam, né, a entender esse problema como um todo, e a partir de agora, realmente mudar a nossa visão e nos preparar para não só adaptação, mas para mitigação e tentar reverter o máximo que a gente puder esse cenário. Eu sou super otimista, eu acredito que a gente está caminhando para um mundo onde a gente consiga ter realmente não só a consciência de classe, que eu acho que a gente tem muito para evoluir no Brasil e globalmente, mas a nossa conexão com a natureza, e aí acho que, de novo, a Scarlett pontuou muito bem, a gente, às vezes, esquece dos nossos ancestrais, assim, né? Mas entender o nosso papel como ser humano no universo, ele está dentro dessa atmosfera de entendimento do clima. E a partir de então, quando eu tenho uma empresa que se preocupa, e aqui eu estou voltando para o setor empresarial, né, que se preocupa com toda essa cadeia, com todo esse meio, uma empresa que olha para toda essa cadeia, para todo esse meio, como parte de um conjunto, a gente com certeza tem agora uma visão diferente para a mudança. E é muito legal ver isso, né? Eu fico muito empolgado porque a gente está vendo, tardiamente, não sei, mas a gente está vendo, e isso eu fico muito empolgado. Bem, em termos de contribuição ambiental, realmente as empresas precisam parar agora, olhar, né, entender aonde estão nessa cadeia, para daí projetar o que planejam para o futuro. E, consequentemente, a gente espera um planejamento onde tenha uma maior inclusão, né, do sistema como um todo. Muito bom, Álvaro, obrigada. Scarlett, agora também uma última pergunta. Diante de algum caso crítico de violação de direitos, considerando um dos capítulos do protocolo de responsabilização e reparação, quais diretrizes você recomenda às empresas adotarem? Eu peço para que você já traga também os seus comentários finais. Show. Bom, acho que foi muito importante, acredito até que um ponto bem diferente, assim, diferencial mesmo do nosso documento, foi ter dedicado um capítulo para falar sobre responsabilização e reparação. Isso porque a gente que trabalha com empresas, a gente conversa com empresas, a gente sabe que elas têm atuado muito ainda numa perspectiva de apenas filantropia empresarial, né, que é aquela mobilização muito pontual quando o caos já está instalado, né, como o caso das enchentes, por exemplo. Mas pouco a gente vê as empresas, de fato, se responsabilizando pelos seus impactos negativos históricos, né, de anos, nas comunidades que elas estão inseridas. E nós temos exemplos, né, de empresas que até hoje não foram responsabilizadas e nem sequer se mobilizaram, de fato, para reparar os danos, né? E vale muito destacar que quando a gente fala de reparação de danos, a depender do nível do impacto negativo para a comunidade, para o meio ambiente, pode levar anos até, de fato, se ter reparado alguma coisa, né? Então, leva-se tempo para reconstruir vidas, para reconstruir dinâmica, a fertilidade do solo, a pureza da água. Então, existem coisas que são irreparáveis, como a própria vida das pessoas que são vítimas da negligência, do descaso e da ausência de responsabilização e reparação por parte das empresas, né? Então, a gente quis dedicar muito esse capítulo do nosso documento, muito também pautado nos princípios orientadores de empresas e direitos humanos, que traz ali um arcabouço de instrumentos e caminhos de responsabilização e reparação de danos de violências de direitos humanos, né, de violações de direitos humanos. E como a gente também está falando de
com os extremos climáticos, seus impactos também acabam em violações de direitos humanos também, a gente quis trazer todos esses materiais de referência também para dentro do nosso documento. Então, a gente trouxe algumas diretrizes importantes para as empresas dentro desse tema, né, dentre elas, o reconhecimento do dano e do impacto causado, análise de riscos prévias, então você conseguir entender aonde que está ali o impacto da sua empresa, onde pode haver riscos de violações de direitos e de violações climáticas dentro da sua empresa, posicionamento genuíno, de entender, de fato, gente, a magnitude do impacto negativo causado pelas empresas, tanto falando de mudança do clima, tanto falando de mudança ali no ecossistema do entorno, quanto na vida das comunidades que estão inseridas ali por parte, né, dentro do espaço com a empresa. Então, atuar muito numa perspectiva de due diligence em direitos humanos, que é basicamente isso, né, analisar os riscos da sua empresa em todas as áreas da empresa e introduzir de forma estratégica a agenda de direitos humanos, as políticas climáticas, né, como um pilar essencial no processo de tomada de decisão. Então, tudo que a gente for construir junto nas áreas com as empresas, ter esse cuidado, esse olhar da lente dos direitos humanos, da preservação das comunidades, das pessoas e do meio ambiente no processo de tomada de decisão. Fortalecimento dos mecanismos de denúncia e de diálogo com a população afetada, transparência no processo, cooperação com as investigações, caso algum parceiro de negócio, algum stakeholder esteja envolvido ali em algum tipo de violação de direitos humanos e de meio ambiente, fortalecimento das legislações. Isso é bem importante, né? A gente já tem ali, principalmente na área de meio ambiente, né, um arcabouço legal de princípios, de leis, que podem e que devem ser usadas como base, mas também usadas para responsabilização de crimes ambientais e de violações de direitos humanos, né? Então, elas precisam ser colocadas em prática. Então, para isso, é importante a apropriação desse arcabouço legal. E um ponto também que eu acho importante da gente trazer é a questão da defesa, da existência, da dignidade, da sobrevivência de defensores dos direitos humanos e defensores climáticos, né? O quanto as empresas também têm essa responsabilidade em defender, em garantir direitos das pessoas que estão ali, cotidianamente, lutando, sendo ativistas e defendendo a existência de uma sociedade melhor, equitativa, respeitosa, sustentável para todo mundo e não apenas para uma parcela da população. E eu acho que também em outros, que a gente também destaca no material, tem uma lista lá disponível para as empresas e outros parceiros de negócio também consultar. Eu acho que um ponto importante também do nosso documento é que reparação, ela é muito mais custosa, não só financeiramente falando, mas muito pelo que eu já disse, né? Muitas vezes a gente não consegue reparar 100%. Tem coisas que a gente não consegue reparar. Então, é muito mais fácil pensar em prevenção do que reparação. É muito mais fácil analisar os seus riscos e atuar de forma, né, a mitigar ou prevenir ações de violações futuras do que, de fato, reparação. Então, mas se houver o acontecimento, né, de alguma violação, de algum crime ambiental, que as empresas possam ser responsabilizadas. E aqui também vale uma provocação que eu acho importante que o nosso documento faz. Apesar de ele ser voltado para empresas, a gente está falando aqui com diversos atores sociais, né? As empresas não estão sozinhas dentro dessa agenda, né? Tem outros atores envolvidos, mas que a gente também consiga exercer através desse documento, que reúne referências, o controle social, da gente cobrar a reparação, da gente cobrar a responsabilização da empresa, da gente acompanhar os processos, da gente não deixar passar mais casos de violações de direitos e de crimes ambientais. E eu acho que, para finalizar, né, o meu recado final para as empresas é que elas utilizem esse documento como uma ferramenta para orientar, para inspirar e traga esse alerta de urgência também para dentro das suas tomadas de decisão. Acho que, junto com o pessoal do Climatempo e com as empresas que construíram junto com a gente o documento, uma mensagem fundamental é a urgência da gente trabalhar esse tema de uma forma mais prática, né, da gente sair do papel e começar a desenvolver melhores práticas dentro do tema. Então, o meu recado final para as empresas é esse, né, que a gente consiga
reconhecer a urgência do tema e que a gente consiga trabalhar em melhores caminhos de forma coletiva para que a gente mude, de fato, o cenário que a gente está vivendo, né? Porque, de fato, a gente não vai ter um futuro, né, se a gente não cuidar do hoje, se a gente não cuidar das pessoas hoje. E é um futuro que a gente está falando aqui, é um futuro para todo mundo, né, não apenas para uma parcela da população. Perfeito, Scarlett. Eu quero agradecer novamente a sua participação e a do Álvaro nesse importante diálogo sobre o protocolo. Agradeço também a nossa intérprete de Libras, Paula, e a nossa audiência. Se você gostou dessa nossa conversa, deixe a sua curtida, seu comentário e se inscreva no canal do Instituto Ethos para receber as notificações e acompanhar os nossos bate-papos. Todo o conteúdo está disponível na playlist Conferência Ethos 2022. Para constar o protocolo da ação empresarial em extremos climáticos e justiça socioambiental, acesse o nosso site ethos.org.br. Até a próxima! Inovação, excelência e governança guiam o Axê. Farmacêutica mais inovadora do Brasil e líder em prescrição médica. O Axê leva à sociedade soluções inovadoras para contribuir com tratamentos seguros e eficazes. A excelência operacional está incorporada em todas as plantas. Em Pernambuco, estamos aptos a inspeções internacionais, EMA, FDA. Os resultados consistentes ao longo dos anos demonstram a força, a solidez e a perenidade da companhia, além da sua capacidade de gerar valor para o negócio, para o meio ambiente e para a sociedade. Acreditamos que muitos podem ter suas vidas transformadas pelo que fazemos e seguimos cumprindo nosso propósito de levar mais vida às pessoas, onde quer que elas estejam. Axê, mais vida para você. A transformação dos minerais está na essência dos objetos e do modo de vida contemporâneo. A mineração produz a matéria-prima presente em quase todos os produtos que utilizamos hoje e que vamos fabricar no futuro. E para a Anglo-América, a mineração existe para melhorar a vida das pessoas em todos os sentidos. No Brasil, produzimos minério de ferro em Minas Gerais e níquel em Goiás. Em 2014, o Sistema Minas Rio foi inaugurado. Essa operação integra todas as etapas: lavra, beneficiamento, transporte por mineroduto e embarque no Porto do Açu. Em Goiás, temos operações nas cidades de Barro Alto e Niquelândia, onde produzimos ferro-níquel, material utilizado para a fabricação de aços inoxidáveis. Temos como meta sermos líderes globais em mineração sustentável. Isso significa, por exemplo, sermos uma empresa que colabora com a construção de comunidades prósperas, com foco em educação e saúde, e com um meio ambiente saudável, buscando reduzir o uso de água e as emissões de carbono nas operações. E assim, com compromisso e transparência, oportunidades e possibilidades de crescimento são criadas para todos os municípios e regiões que hospedam nossas operações. Anglo-América, mineração e pessoas que fazem a diferença. Todos os dias, criamos embalagens infinitamente recicláveis e contribuímos de diferentes formas para a sustentabilidade ambiental, social e econômica do planeta. Grande parte dessa contribuição está na forma como tratamos uns aos outros, porque na BOL somos uma só família. BOL,
líder na fabricação de latas de alumínio sustentáveis. A gente não consegue acelerar o tempo, mas podemos acelerar ainda mais as nossas ações, usando o tempo que nós temos hoje para transformar o futuro. Por isso, a Braskem, alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030, assumiu novos compromissos com as pessoas e com o planeta. Trabalhando em 7 dimensões diferentes, temos muitas metas para os próximos anos. Entre elas, a eliminação de resíduos plásticos, a ampliação do portfólio I'm Green, nosso plástico feito de material renovável e reciclado, a promoção da diversidade, equidade e inclusão e a neutralização das nossas emissões de gás carbônico até 2050 para combatermos as mudanças climáticas. Vamos transformar o mundo em um lugar mais sustentável para todos, deste tempo e dos próximos. Braskem, um futuro mais sustentável hoje. A Hydro é líder industrial que constrói negócios e parcerias para um futuro mais sustentável. Desenvolvemos indústrias que fazem a diferença para as pessoas e para a sociedade. Transformamos recursos naturais em produtos e negócios relevantes para as pessoas. Em um local de trabalho seguro e protegido para nossos 34 mil empregados em mais de 40 países. No Brasil, estamos presentes em toda a cadeia do alumínio, com a extração da bauxita, refino da alumina e a fabricação do alumínio primário no Pará, e as fábricas de extrusão em São Paulo e Santa Catarina. A Hydro está comprometida em liderar o setor na criação de um futuro mais sustentável, criando sociedades mais viáveis ao desenvolver recursos naturais em produtos e soluções de maneiras inovadoras e eficientes. Not have noticed it before, but highly recyclable, lightweight, and durable aluminium plays a big role in your life. From the exhilaration of the open road, to
to the refreshing taste of your favorite ice-cold drinks, to the activities and places you enjoy. Novelis is there. You may not notice our highly recyclable, lightweight, and durable materials every day. But every day, we're proud to manufacture sustainable aluminium that fuels your life and keeps you moving. Somos a Sinergia, uma consultoria que oferece soluções para as realidades únicas de qualquer questão socioambiental. Por onde passamos, respeitamos as características culturais, geográficas e produtivas de cada comunidade. Nossa agenda ASG possui 25 compromissos para atuação sustentável, com objetivos ligados a recursos naturais, territórios e comunidades, pessoas, governança e compliance. Conte conosco, deixe que a Sinergia seja seu agente de transformação.